Agora ele está aqui com a gente, o querido Paulo Marjaroff, o nosso querido numerólogo. Você tá bem? Eu tô bem. Quanto tempo você não vem aqui pessoalmente? Muito Estávamos tempo, com que saudade. delícia estar aqui de novo. Que bom te ter aqui. Ainda mais para falar de um assunto tão intrigante, né? Porque assim, muitas vezes a gente olha no relógio, Sim. ou olha num, sei lá, relógio do elevador, e calha de você olhar justamente naquele momento em que tem hora coincidente, né? Hora igual, exatamente. Tipo, meio-dia 12, né? 12, 12, 11, 11, total. sei lá. Aí a gente fica pensando assim, nossa, que legal, eu olhei justamente no relógio nesse momento, nessa hora. Será que isso quer dizer alguma coisa pra mim? Ou é só uma coincidência? E aí, Paulo? Pois é, vamos lá. Primeiro, tô muito feliz de estar aqui de novo, muito mesmo. Obrigada. E é muito interessante essa questão da sincronicidade das horas, e tem várias teorias, né? Às vezes a gente ouve falar que, você viu hora igual, vamos fazer um pedido, né? Pense em algo positivo. Só que eu falo que ela vai muito além. Exatamente. Eles brincam no carro, é uma barata. E ela vai muito além, porque cada hora significa algo específico, né? Agora, tem uma coisa que eu já sempre gosto de explicar de início. Às vezes a pessoa ela fica tão focada naquilo que ela fica olhando no relógio para ver a hora igual. Ah, entendeu? não pode virar toque, né? Exatamente. Você deu um exemplo muito bom. Você entrou no elevador, ou o seu celular, chegou uma notificação, acendeu e veio a hora igual. Aí sim. Ou seja, quando de fato você está despretensiosamente ali fazendo outra coisa e você vê a hora igual. Então é verdade que são portais? Exatamente. Cada um ele significa algo pra gente entender um pouco mais a nossa vida. Olha algum só. Sinal de confirmação. Até porque muito na bom. numerologia cada número tem um significado diferente. Exatamente, cada um tem um significado diferente. E nós temos 4 números na numerologia que eles são números espirituais, né? De espiritualidade, de desenvolvimento, expansão de consciência. E quando a gente enxerga esses números nas horas, eles também querem dizer coisas específicas. Que legal! Vamos então mostrar para o pessoal em casa? Com Vamos dar alguns certeza. exemplos. Sim. A gente tem até uma telinha para mostrar. Esses seriam os portais espirituais mais fortes. Exatamente. E cada um com seu significado, como você já disse. Vamos pôr na tela? Exatamente. Portais espirituais, quais são eles? Vamos lá, ó, o 7 e 7, que eu falo que o 7 é o número da introspecção e da espiritualidade, né? Eu falo que esse portal, o que ele significa quando a pessoa ela chega e vê, de repente, 7, 7, 16 e 16? É um momento que a pessoa ela precisa se conectar pelo saber. É um momento de buscar olhar mais para dentro, porque o 7 ele é o número da introspecção. Muitas vezes a gente busca resolução de problemas do lado de fora e esse número ele vem justamente para dar um sinalzinho para a pessoa olhar mais para dentro. Então, é e 16, muito pelo 16 saber. porque 6 mais 1, 7. Exatamente. Entendi. Então 7, 7, 16 e 16 eles têm o mesmo significado na hora que a pessoa vê. Então é interessante a gente lembrar o seguinte, que 7 e 7 da manhã. Porque o 7 e 7 da noite seria 19 e 19. Exatamente. Não, isso no formato não, 19 de... 19 não, seria 19 e 7. Então não Isso, tem a ver, né? Exatamente. Tem que ser no formato das horas, contando com um relógio sendo 24 horas. Exatamente. E não aquele AM/PM. Como a gente às vezes muda o esquema do relógio, tá? Exatamente. Até uma coisa interessante, Paulinho, e no formato AM/PM de 12 horas, né? Isso funciona da mesma forma. Se a pessoa ela estiver com o relógio no formato AM/PM, ou seja, à noite, o relógio dela for de 12 e ela está às 7 horas da noite, ela consegue, aquele significado vai ser o do 7/7. Apenas se ela estiver no formato de 12/12. Ah, tá. Entendeu? Tá. Então, ou seja, não é que ele vai ser anulado. Só que, porque o sinal ele vem em algum momento do dia, para a pessoa entender mais. É exatamente o horário que a pessoa olhou. Aquele momento. Exatamente. Vale para o momento. Exatamente. Entendi. Então temos o 7 e 7, 16 e 16 como introspecção e espiritualidade para a gente mexer com essa área, para a gente focar nessa... Exatamente, o olhar para dentro. Tá, o olhar pra dentro. Buscar mais autoconhecimento. Eu sempre falo, hoje a gente vive num mundo que é muita informação a todo tempo e a gente não tem um momento de olhar para dentro e se conectar com a própria essência. Que seja por um minuto, né? Que seja por um minuto, Tá exatamente. bom. Próximos 2 horários, a gente tem aqui 9 e 9 Sim. e 18 e 18. O que significa? São horários maravilhosos e eles têm 2 significados, né? Porque na própria numerologia, o 9 ele tem 2 significados bem distintos. O primeiro, humanitarismo, o ajudar, né? O se doar. E ele também tem um significado de finalizações e encerramentos, né? Quando a gente olha o 9 num ano pessoal, que é até uma pauta que eu já fiz aqui com vocês. Então o que acontece? Nesse momento, eu sempre falo que vem uma confirmação para a gente entender se alguém próximo a gente está precisando de auxílio, se está precisando de ajuda, mas principalmente um momento de finalização de ciclos. Eu falo que muitas vezes na nossa vida a gente empurra muita coisa com a barriga,
Você está passando por algum momento que você está precisando finalizar algo, bateu o olho no relógio, deu 9:09 ou 18:18, é uma confirmação. Porque às vezes a gente tem medo de terminar, né? Finalizar. É aquela dica que o universo tá te dando. Presta atenção que tem coisa para finalizar aí na sua vida. Exatamente. Eu falo que as horas iguais, elas podem ser representadas como um sim, né? Uma confirmação de algo que a gente está pensando. Então é um sinal do livramento. Exatamente, um mega livramento mesmo. Olha aí que tem livramento para rolar na tua vida. Total, Legal, 100%, boa. é maravilhoso. Vamos falar do 11-11, porque 11 já é um número absoluto na numerologia, né? 11, 11, 22 e 22 são os mais poderosos e principalmente acho que o 11, 11 é o mais conhecido quando a gente fala de horas iguais, né? O 11, ele é um número de espiritualidade voltado para a intuição. Ou seja, por que se fala tanto do 11, 11, né, portal energético? Porque é para a pessoa ouvir mais a intuição dela. Todos nós temos intuição. Só que muitas vezes a gente não dá bola para nossa intuição, pensando, será que eu tô louco? Acho que isso não tem nada a ver. A gente confunde intuição com sugestão, muitas vezes. Exatamente. Eu falo que a intuição, ela tá totalmente ligada ao nosso coração. A gente tem que ouvir. Sabe, a gente sente quando, às vezes, você conhece alguém que você, não sei, não fui com aquela pessoa. Aí vem o lado, será que eu tô julgando ou não? Mas às vezes você vê que no fundo tem alguma coisa que a tua intuição estava te avisando. Então, esse 11-11, ele vem pra gente acreditar, pra gente olhar mais pra nossa intuição. Ver o que você tá intuindo e dê ouvido a isso. Exatamente, sexto sentido. E falam muito do 11-11 pra fazer um pedido também, né? O 11-11 eu falo que é muito interessante, a gente pedir mais conexão com o universo, a gente pedir mais conexão com Deus, independente do que você acredite. Eu acho que é muito interessante a gente olhar mais pra nossa essência, sabe? E o 11-11, ele vem muito pra isso. E aí o 22 e 22 também tem a ver com espiritualidade, mas de uma forma diferente. Exatamente. A espiritualidade do 22 e 22 vem pela mente, né? Pelo mentalizar. Essa é a diferença entre os 4. O 7 é sabedoria, o 9 é humanitarismo, doação, o 11 é intuição e o 22 é o mental. Quantas vezes também no nosso dia a dia a gente só se alimenta de coisas ruins, de problemas, de tragédia, de negatividade, de pessimismo. Então eu falo que esse 22, ele vem justamente pra gente começar a cuidar mais da nossa mente. Olha só, como que a gente 22 reverbera, e 22 né? eu já vi tantas vezes no meu telefone. Muito. E você pode perceber que no formato de 24 e 24 ele aparece uma vez. Exatamente. E no formato de 12 e 12 não. A pessoa ela não tem esse acesso e às vezes esse 22 ele vai vir por alguma outra sincronicidade na vida dela. Olha só. Seja por um telefone que ela bateu o olho assim numa placa e tem o 22 e 22. 4 vezes. Legal, tô gostando desse assunto. Interessante, né? Agora tem também aqui uma outra telinha que você trouxe, as horas e os significados, né? Exatamente. São os outros que não são portais. Faltou um, perdão, eu pulei o 00. O 00, hora que vai virar o dia, gente. Exatamente. O que acontece com o 00? O 0 eu falo que ele é um combo de todos os números da numerologia. Então o que acontece? O 0 é pra pessoa realmente começar a entender. Sabe como se a gente fosse fazer passar um scanner na nossa vida? Sim. Pra gente entender de fato, pra gente olhar pra cada ponto. Então eu falo que o 0 ele é um combo de tudo. A pessoa realmente fazer uma retrospectiva da vida dela. Ela entendeu, eu tô feliz do jeito que eu tô agora? Eu preciso mudar alguma coisa? Pra ela sair do modo automático que a gente se coloca todos os dias, sem questionar. É verdade. O 00 ele vem justamente pra fazer esse apanhado como um todo. Um questionamento. Exatamente. Legal, que bom. Daqui a pouquinho, então, eu volto a gente falar das horas e os significados, tá bom? Com certeza. Tem mais assunto por aqui. Tô adorando, gente, que legal. Finalmente a gente sai daquela coisa, é muito mais do que fazer um pedido, né? Vamos continuar? Você trouxe mais uma telinha pra gente entender mais, né, Paulo, dos números aqui? Exatamente. Então, esses outros são coisas específicas que a gente precisa pensar. Ah, é? E aí tem então, horários vamos lá. específicos. Vamos Se lá. aparecer 1 e 1, 10 e 10, 19 e 19, significa Focar o quê? em novos projetos. Eu falo que é uma confirmação pra gente iniciar algo. Ai, que bom. Que a gente está na nossa vida. E começar. o 2 e 2 e 20 e 20? Relacionamentos interpessoais. Então não é só afetivo, todos os relacionamentos interpessoais na nossa vida. Amizade, amigos, família, em geral. 3 e 3, 12 e 12, 21 e 21. Comunicação, pra gente se comunicar melhor, amadurecimento e fertilidade também. Olha! 4 e 4, 13 e 13. Lado profissional, a gente começar a se questionar e entender o que a gente precisa mudar no nosso trabalho. Tá. Agora chegou a vez dos 5 e 5, 14 e 14, 23 e 23. Meu preferido, porque ele fala muito sobre mudanças. O momento pra gente se abrir pro novo e esses horários ele vem como uma confirmação pra você se abrir pro novo. Ai, que legal. Maravilhoso. 6 e 6, 15 e 15. Relacionamentos afetivos, pros solteiros, prestem muita atenção, que é maravilhoso. O Lucas já faz assim, ó. Ele vai começar a prestar atenção nisso agora, ó. 6 e 6 e 15 e 15, meu bem, tá bom? Não vale ficar esperando virar a hora lá. Não pode. Ele já falou, não pode. Você
Tava Não focado na pode. feijoada que eu vi. Não pode. Tem que ser Mesmo se- coincidência. Mesmo se você esperar e na hora você... Não. pensamento, Aí é o nosso vale? cérebro condicionando pra Tá gente roubando. olhar. Eu vou colocar despertar alguns minutos antes. E aí, finalmente, a gente tem aqui 8 e 8 e 17 e 17. Exatamente. Então, conquistas materiais, honestidade, justiça. E ele é um número muito bom para empreendedorismo. Entrada dinheiro inesperado também. Agora, a gente Maravilhoso. sabe que é muito difícil decorar tudo isso, né? Porque são muitos significados e muitas horas diferentes. Sim. Então, pensando nisso, a gente vai colocar pra vocês, a gente vai disponibilizar no nosso Instagram essa tabelinha, porque eu acho legal levar na bolsa. Exatamente. Gente, imprime, eu tiro um print da tela e leva na Eu bolsa. faço isso sempre, é Bateu maravilhoso. uma hora igual, você já vai lá Exatamente. olhar o que significa e atenta pra isso. Aí você medita em cima disso. Isso pode trazer muitos benefícios pra sua vida. Exatamente. É um Uma mudança direcionamento. legal de comportamento, um GPS, né, Paulo? muito bom. Muito legal, gostei demais, Ai, gente. que bom. Agora, na hora que a gente vê, o que você indica? Na hora que a gente olhar esse horário, souber do significado, qual é o nosso comportamento? Se a gente vai fazendo alguma coisa, a gente para e aquieta, ou guarda essa reflexão. Agora eu não posso, tô no meio do cinema, meu filho tá me chamando, não vou conseguir meditar em cima disso. Dá pra eu guardar esse assunto pra pensar mais tarde, na hora que eu conseguir relaxar e respirar? Geralmente, os horários eles aparecem muito perto de algum questionamento que a pessoa teve. É que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, eu tô precisando mudar, tô precisando fazer alguma coisa. Ela olha um 14 e 14, um 5 e 5. Ou seja, ele vem geralmente no momento da confirmação. É um momento pra parar, fica 5 minutinhos, reflete, se a pessoa ela puder. Se não Se a puder, pessoa assim, puder. anota pra depois entender. Mas geralmente, a hora que ela olhar, é a hora que ela vai poder Mas refletir. dá, porque pode ser um recado chacoalhando a vida que naquela hora você não Exatamente. consegue pensar sobre isso. Gente, é tão comum. Exatamente. Às vezes acontece isso com mensagem de WhatsApp. Chegou, você até Bem no leu, horário. você não consegue responder naquela hora que você tá fazendo outras coisas, depois você acaba esquecendo. Então, Exatamente. não é sempre que a gente consegue resolver na hora, né? Exatamente, o E a horário gente de tá falando de WhatsApp. hora. Às vezes a pessoa ela perguntou alguma coisa pra você no horário igual também. É muito interessante e importante a gente refletir. Agora, a gente entender. pode dizer que tem algum horário que seja melhor ou pior que o outro? Não, são bem específicos cada um. Eu acho que cada Todos um trazem realmente... benefício, Todos né? trazem benefício. É o momento da gente pontuar aquela questão específica do nosso dia. Ah, legal. Aliás, da nossa vida. Gente, são os números de várias formas maravilhoso. diferentes, ajudando a gente a entender a nossa Exatamente. vida, a melhorar, a refletir, né? Isso é Total. importantíssimo. Paulo, obrigada Total. Ai, de novo. obrigado, Rê, mais uma vez, muito obrigado. Eu amo estar aqui. Que assunto legal esse. Muito, né? Eu sou suspeito pra falar, sou apaixonado. Eu venho quantas vezes forem necessárias. Tá aí um aspecto, eu adoro numerologia também, mas tem um Sim. aspecto da numerologia que eu nunca tinha parado pra pensar e não tinha Horas estudado mais iguais, a fundo. Que exatamente. legal. E é um assunto muito importante. É, pra parabéns gente pelo seu entender. trabalho. Muito Obrigada mais obrigado. uma vez. Maravilhoso. Para você fazer contato com o Paulo Madjaroff, que é numerólogo, você vai lá no Insta, nas redes sociais e começa a seguir. @paulonumerólogo, tá? @paulonumerólogo. Não demore a voltar, tá bom, querido? Com certeza, Rê. Um Obrigado. beijo. Até a Beijo. próxima. Até.